Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a segunda e última aula sobre o período colonial brasileiro para os sétimos anos do ensino fundamental da Escola Maria Isabel. E também é a última aula do ano. Então, vamos pegar aqui nosso último momento, né, com as aulas formais, para a gente estudar esse longo período que é o período colonial. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Antes de falar do Brasil em si, é importante relembrar algumas características do período, né, do século XV, XVI, XVII e XVIII. O século XIX ele já tem uma mudança interessante. Mas nesses séculos, as atividades econômicas do mundo elas eram diferentes, principalmente em relação a isso aqui, ao mercantilismo. Hoje vocês vivem num sistema capitalista, porém, naquele momento da história se vivia o capitalismo mercantil ou mercantilismo. O mercantilismo seria esse modelo econômico. Então, Portugal, como não está fora dessa, também vai pensar nisso. O caso é que eles tinham acesso às colônias americanas. E as colônias americanas, que eram propriedade deles, elas teriam que dar o máximo de lucro com o mínimo de trabalho. Esse era o objetivo do mercantilismo aqui na América. Então você vai ter essa ideia principal aqui nas colônias brasileiras. Você tem que buscar meios de produzir muita coisa e extrair muita coisa. Produção, a gente está falando realmente de agricultura e extração principalmente de metais preciosos. Havia dentro do mercantilismo um negócio chamado metalismo, ou seja, quanto mais metal precioso uma, uma nação tivesse, mais poderosa ela era. Então eles procuravam constantemente esse tipo de coisa. E para manter as colônias americanas sob controle, eles utilizavam uma outra ideia, a ideia do pacto colonial. E é isso aqui. O pacto colonial, ele cai bastante em provas, hein? Fica atento a isso. Cai bastante em quando no futuro vocês vão fazer um vestibularzinho aí, essas coisas, um teste, um concurso público, já vi pacto colonial cair em concurso público, é bem interessante. Então, basicamente é isso. Você tem a relação econômica entre a colônia e a metrópole. O que é uma metrópole? Metrópole é o nome que você dá para os países europeus naquela época. Eles são os chefes. As colônias são os lugares que eles estão explorando. Então, no caso, o Brasil era a colônia de Portugal, ou seja, o Brasil ele era uma espécie de empregado de Portugal. O Brasil era uma área que Portugal estava explorando. Outro exemplo, as 13 colônias britânicas eram domínio da Inglaterra. As 13 colônias britânicas vão virar no futuro os Estados Unidos. O México ele era colônia da Espanha. A Guiana era colônia da França. As ilhas lá no Caribe tinham ilhas lá que eram colônia da Holanda e por aí vai. Ou seja, os europeus começaram a tomar posse de áreas aqui e chamavam elas de colônias. Então, as metrópoles europeias e as colônias americanas, elas tinham uma relação. Quem fazia o que para quem, né? Então, qual é a obrigação da metrópole? A metrópole ela tem que produzir, azulzinho, fica bonito, produzir manufaturados. O que é um manufaturado? Manufaturado é uma coisa feita com as mãos, ou seja, ferramentas, equipamentos, material de fábrica, barco, tudo que fosse construído viria da metrópole. Ou seja, as colônias eram proibidas de fazer coisas. Por exemplo, era proibido fazer um machado, era proibido fazer uma pá. Você teria que comprar ela
da metrópole. Outra coisa que a metrópole teria que fornecer é mão de obra, pessoas para trabalhar na colônia. Ela vai oferecer de duas maneiras. A primeira são trabalhadores livres, vindos da própria Europa. Esses trabalhadores livres, eles eram basicamente pessoas que não tinham propriedades lá, ou mercenários, ou até nobres que queriam uma vida diferente e ganharam terras na América. Até pessoas tipo degregados, né? Pessoas que foram presas, elas eram trazidas para colonizar aqui. Esse é um meio. O outro meio é justamente a questão dos escravizados. Com as navegações, os portugueses entraram em contato com os africanos e começaram um longo processo de escravização. Eles utilizavam a mão de obra capturada na África, atravessavam o Atlântico com essa gente e os colocavam para trabalhar compulsoriamente aqui no formato da escravidão. Ou seja, esses eram os dois tipos básicos de mão de obra que eles faziam aqui. Falaremos mais sobre escravidão daqui a pouco. E por fim, eles tinham que mandar fiscal, administradores. Ou seja, eles mandavam os políticos, eles mandavam as pessoas para poder cuidar, fiscalizar. A própria Martim Afonso de Souza, fundador de São Vicente, era um desses aí. Então você tem também o pessoal que organiza tudo. Os portugueses, eles são, né, um povo extremamente organizado. Eles catalogaram, fizeram cartas, registros de quase todo o processo colonial. E isso é muito interessante. Eles têm um arquivo gigantesco desse material. Beleza. Isso é o que a metrópole tem que entregar. Ela tem que entregar equipamento, gente e fiscal. E o que a colônia tem que entregar? O que as colônias americanas têm que fazer? O que elas precisam dar, entregar para a metrópole para que o acordo do pacto colonial seja válido? A primeira coisa que elas têm que entregar são as famosas matérias-primas. A matéria-prima é aquilo que você... é um material, né, que produz outros materiais, outras coisas. Por exemplo, madeira. Com a madeira dá para fazer um monte de coisa. Dá para fazer cama, armário, dá para fazer ferramentas. Metal. Com metal você pode... metais preciosos você faz moedas, você faz enfeites. Com metais como ferro você faz ferramentas. Então, matérias-primas em geral. As famosas especiarias. Especiarias é o nome que você dá para alimentos e plantas e animais de alto valor comercial. De alto valor comercial, por exemplo, a pimenta na Índia é uma especiaria. A cana-de-açúcar é uma especiaria. O pau-brasil, ele era uma especiaria, porque ele era uma planta de alto valor agregado que servia para fazer tintura, entendeu? Então as especiarias, elas variam muito. Aqui no Brasil, elas recebiam outro nome. Chamavam-se drogas do sertão. Droga no sentido realmente de remédio, de propriedades especiais. Sertão, porque sertão é um nome genérico para o interior. O interior da colônia, todo o interior da colônia era chamado de sertão. É que hoje você tem a questão no Nordeste. Esse nome ficou muito agregado ao Nordeste, que é o sertão nordestino, o interior do Nordeste. Então você tem as especiarias como uma das coisas que tem que levar. Por exemplo, papagaio era especiaria. Os europeus adoravam aves, mico, macaquinhos, eram levados para lá. Ou seja, desde aquela época você tem tráfico de animais. Né? Já falei um pouco dos metais, vamos falar de novo, os metais preciosos, do metalismo, né? Ou seja, ouro. Demorou um pouquinho para os europeus encontrarem ouro aqui na região do Brasil, mas eles encontraram um depósito realmente gigante e conseguiram uma grande fortuna com isso. Então, sim, o ouro também era importante. E é lógico, né? Além disso, além de vender essas coisas para a metrópole, você tem ainda o imposto. O imposto normalmente era ligado justamente à exportação. Ou seja, se você vendesse uma coisa, você teria que pagar um imposto para a coroa. Coroa no termo de governo, né? Coroa quer dizer governo. Então,
você pagava um imposto para a coroa portuguesa. Então, um exemplo muito famoso de imposto aqui no Brasil foi o quinto. O quinto. Ou seja, vamos supor, você extraiu 5 toras de pau-brasil. 5. Uma é de Portugal, as outras 4 são suas. Ou seja, você vai entregar uma delas para o governo português e as outras 4 podem ser vendidas. Entendeu? É mais ou menos isso. 5 quilos de açúcar que você produziu na colônia. 1 quilo é para Portugal, os outros 4 você pode vender. Entendeu? E aí vai variando, inclusive, esse imposto ele acaba variando. Por exemplo, no caso do ouro é o contrário. De cada 5 quilos de ouro, 4 são de Portugal e 1 é seu. Tanto que isso rendeu. Esse é um dos motivos pelo qual o Brasil ele tem um apelido muito famoso chamado quinto de uma quinta parte dos infernos. Quinto dos infernos. Tem a ver também com Dante, com a questão da Divina Comédia, mas tem muito a ver também com imposto. Então, lá vai o quinto dos infernos, que é o imposto. Ou seja, a gente sempre teve imposto alto no Brasil antes mesmo do Brasil ser Brasil, né? Antes, quando ele era uma colônia portuguesa. Então, basicamente é isso o Pacto Colonial. Vocês devem ter percebido que é uma relação desigual, ou seja, a metrópole lucra muito e as colônias são obrigadas a perder sua matéria-prima, até seus biomas e a riqueza do seu solo e ainda paga imposto por isso. Beleza. Os portugueses se estabeleceram. O que eles fizeram de 1530 a 1808 nesse bendito chão? Eles fizeram muitas coisas. Porém, para facilitar nossos estudos, eu separei elas em basicamente 3 coisas: o ciclo da cana, o ciclo do gado e o ciclo do ouro. 3 ciclos. Por que ciclos? Porque eles têm aumentos e retornos. E na verdade eles nunca terminam. Eles nunca terminaram. Por exemplo, ainda se produz cana-de-açúcar no Brasil. Essa cana-de-açúcar ela vai se tornar, dependendo da época em que ela foi produzida, um bem diferente. Por exemplo, lá no século XVI, a cana-de-açúcar foi utilizada para produzir açúcar, açúcar cristal. Hoje em dia, ela não só vira açúcar, mas também vira combustível. Ela vira o álcool combustível, o etanol. Então, o ciclo da cana atual é diferente do ciclo da cana de séculos atrás. Mesma coisa para o ciclo do gado, para o ciclo do ouro e outros ciclos que vão existir. Por exemplo, no século XIX, a gente vai ter o ciclo do café. Então, vamos um por um e lembre-se, esses processos eles não acabam e começa o outro. Eles estão um sobre o outro. Quando o ciclo da cana estava quase no finalzinho, o ciclo do ouro já tinha começado. O ciclo do ouro continuou mesmo com o ciclo do café. O ciclo do gado permeia todo ele. Então, por isso que eu não vou me fixar muito em datas, vou me fixar mais nos processos, tá bom? Processos e lugares. Então vamos falar desse açúcar, né? O açúcar cristal. Os seres humanos adoram açúcar. Eles têm uma predileção para coisas doces, né? E o açúcar cristal, ele é inventado na Índia. Ele é refinado na Índia pela primeira vez há muitos e muitos séculos. E ele é feito através de uma gramínea. Os portugueses, durante as navegações, eles queriam ir para a Índia e para a China para entrar em contato com esses produtos exóticos. E o valor do açúcar era altíssimo na Europa, porque não tinha lá. Isso é um fator importante para o preço de um produto. Quanto mais raro o produto é, mais caro é o seu valor. Então os portugueses começaram a pensar se era possível que eles produzissem o açúcar. Então eles começam, primeiro, a pegar essas plantas lá na Índia, às vezes até escondido, espécimes até escondidas, e tentaram plantar elas lá na África em ilhas onde eles tinham o controle. E o objetivo era bem claro, eles queriam criar isso aqui, ó, uma monocultura exportadora. O que é monocultura? Mono quer dizer um, cultura quer dizer produzir. Então eles iam produzir uma só planta. Eles iam produzir essa planta para comer?
Não. Eles iam produzir essa planta para vender. Essa é a grande diferença da agricultura de subsistência para a monocultura. A agricultura de subsistência ela produz inúmeras coisas para a alimentação dos indivíduos que a produzem. Já essa monocultura, por exemplo, ela serve justamente para ganhar dinheiro, o que é uma coisa que vai gerar uma fortuna para os portugueses, se eles se encontrassem um lugar adequado para plantar. Nas ilhas onde eles plantaram, realmente até funcionava, mas eles perceberam que tinha que ser um clima parecido com o da Índia. E um lugar muito quente, muito úmido, que eles tinham também controle, adivinha? Era o Brasil. Então eles começam a olhar para o Brasil como um ponto adequado para essa monocultura. Essa aqui são algumas imagens do pessoal na Índia. Até hoje na Índia a produção de cana-de-açúcar ela existe tanto para o etanol, né, tanto para o etanol quanto para o açúcar em si. Então, a gente chama o processo de empresa açucareira. E aí você pensa, beleza, os portugueses estão lucrando com o comércio de pimenta, eles agora estão pensando nisso, eles vão ter grana para levantar tudo isso? Sim, o governo está enriquecendo. Porém, eram técnicas, né, que eles ainda não tinham muito domínio e também eles queriam patrocínio para fazer isso mais barato ainda. Então você tem uma aliança entre a nobreza portuguesa e comerciantes. Agora, quem são esses comerciantes? Alguns eram portugueses, mas também você tinha comerciantes de um outro lugar muito famoso chamado Holanda. A Holanda ela vai patrocinar a empresa açucareira brasileira. Então, por exemplo, aqui com a questão dos empréstimos, né? Os holandeses meio que vários povos começam a criar bancos nessa época. Os holandeses são um dos inventores do banco, né? E das ações da bolsa de valores, por exemplo. A bolsa de valores meio que surgiu na Holanda. Então, eles começam a patrocinar todo esse processo e aí surgem os famosos engenhos de açúcar. Surgem locais no Brasil colonial e também nas ilhas controladas atlânticas, né, nas ilhas atlânticas portuguesas, onde se produziria muito açúcar e se venderia esse açúcar na Europa. Esse é o objetivo. Vir para o Brasil, plantar cana-de-açúcar, construir fábricas de açúcar aqui, pegar esse açúcar e levar de volta para a Europa. Essas experiências já começam a ser feitas lá ali em 1530. Você já tem as primeiras experiências. Tanto que São Vicente, aqui no litoral paulista, vai ser um dos lugares onde a produção de açúcar vai funcionar. Não tanto quanto na região do Nordeste, mas vai funcionar. Um dos motivos pelo qual o açúcar não se dá muito bem, a cana-de-açúcar não aconteceu muito por aqui, foi por causa da hostilidade dos indígenas, que estavam em constante guerra, é lógico, né, sendo invadidos, constante guerra com os povos europeus aqui, vincentinos, como eram chamados. Basicamente, esse é o equipamento que seria utilizado, desse tamanho ou menores. Eu vou falar em mais detalhes sobre eles daqui a pouco, mas a gente precisa entender então todos os fatores para criar uma empresa de sucesso. Vamos lá, o primeiro fator já falamos: levantar grana, levantar o capital para pagar as pessoas. Segunda coisa, usar essa grana, investir essa grana em equipamento. Equipamento. Terceira coisa, mão de obra. Quarta coisa, lugar. Então você tem que ter essas coisinhas aqui para poder fazer tudo funcionar. Então, o equipamento e a grana para iniciar o processo você tem. Agora vamos falar da mão de obra da cana-de-açúcar, que é a questão dos indígenas e dos escravizados vindos da África. A gente tem um registro, né, alguns historiadores colocam, que os povos indígenas não entendiam o conceito de mercantilismo e por isso eles não trabalharam nas lavouras de cana-de-açúcar.
Isso é uma grande bobagem. O motivo pelo qual os indígenas não trabalharam na cana-de-açúcar é porque eles estavam sendo escravizados. Ou eles fugiam, ou eles morriam. Não é uma questão de opinião, é uma questão de trabalhos forçados. Então os indígenas não queriam isso. Ou os indígenas fugiam, ou os coitados eram escravizados e morriam. Então, com isso e com a fuga, né, de muitos povos indígenas do litoral brasileiro por causa da cana-de-açúcar, os portugueses olharam para a África, onde eles já tinham um mercado de escravos, onde eles já tinham a circulação de pessoas escravizadas, pegaram essas pessoas, colocaram em navios, em barcos, né, e trouxeram para cá. Então, essa mão de obra escrava, ou mão de obra escravizada, acho que o termo mais correto que você pode utilizar é escravizado, porque escravo não é alguém. Escravo é uma condição que uma pessoa está. Ela está escravizada, ela não é escrava. Entenderam? Então, a mão de obra escravizada, ela vai ser a principal mão de obra do Brasil colonial e do Brasil imperial. Ou seja, a maior parte da população brasileira durante séculos foi de pessoas que foram arrancadas do continente africano e trazidas para cá à força, ou seus descendentes. Essa é uma marca forte na cultura e também uma marca forte na existência do que é o Brasil. O Brasil é prioritariamente descendente de pessoas que foram escravizadas, de pessoas que foram arrancadas lá da África. Então, beleza, temos todas as condições. Vamos falar do processo, como é feita uma fazenda de cana-de-açúcar no período colonial. Primeiro você começa com aquela devastação do meio ambiente gostosa, né? Com a destruição da Mata Atlântica, com a destruição de terrenos, acabando com a vida no lugar. Então, primeira coisa realmente é desmatar. O Brasil era monumentalmente florestado, tipo, talvez uma das maiores regiões florestais do planeta, e a gente cortou tudo. A gente cortou tudo. Basicamente sobrou bem pouco, e olha que tem bastante ainda, mas sobrou bem pouco da cobertura vegetal original no litoral do Brasil. E ali no Nordeste, principalmente, você vai ter a destruição do que a gente chama de zona da mata, que ainda tem florestas, mas é bem menor do que antes. Então, primeira coisa, devastar, porque você vai plantar cana-de-açúcar no lugar. Quem vai devastar isso, é lógico, serão os escravizados. Essa madeira ainda vai ser aproveitada para construção, lenha, porque não havia gás, não havia eletricidade, não havia meios de produzir luz e calor. E também essa madeira vai ser vendida para a Europa. Nossas árvores centenárias vão virar lindos móveis para pessoas ricas lá na Europa. Então, a primeira parte é essa destruiçãozinha básica do meio ambiente. Uma vez com tudo desmatado, é hora de plantar e colher cana-de-açúcar. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem de um livro didático lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos também teve um ciclo da cana um pouco mais tarde. Mas ele guarda muitas semelhanças com o nosso ciclo da cana, porque ele também usa mão de obra escravizada. Então, o ciclo da cana, ele tem esse detalhe, ele aqui na América, ele tem essa questão da escravização. Então, você planta a cana-de-açúcar, ela é uma grama, um tipo de grama, só que um tipo de grama super grande, né, alta, e essa grama, ela produz muito caldo, e esse caldo é rico em açúcar. Então, você joga os gomos dessa grama no chão, eles crescem, formam uma verdadeira floresta de cana-de-açúcar, e tem duas maneiras de colher. A primeira é como vocês estão vendo. Você colhe ela ainda verde. Você pega lá, pega as gramas e corta tudo, faz feixes e leva. Outra maneira é queimar. Você queima toda a plantação, você faz um incêndio mesmo, você faz uma queima de toda a plantação e corta ela depois. É mais fácil porque tem menos palha. Essa palha atrapalha um bocado na hora de colher. Os dois métodos são difíceis, porque o primeiro método, o escravizado, ele tem que lidar com essas gramas afiadas e pragas, como cobras e outros animais peçonhentos,
que vivem dentro do canavial, e no outro você tem que lidar com a fuligem. Então, dos dois métodos, os escravizados sofriam muito para colher tudo. E era quando era a época de colheita, era o dia todo, o máximo de tempo possível. Ou seja, assim que o sol nascesse, ou às vezes antes do sol nascer, até o sol se pôr. Então, era um período muito brutal. E quando você fazia isso, você tinha outras coisas para fazer na fazenda. Na fazenda, você faria a moagem da cana. Você vai pegar os caniços de cana-de-açúcar e vai moer eles para soltar o caldo. O nome do caldo é garapa. A garapa, que é o caldo de cana, ele vai ser fervido para poder se produzir o açúcar, né? Então você tem esse processo. Aqui vocês estão vendo um pequeno engenho. Vão haver engenhos dos mais variados tipos, tamanhos e métodos para fazer ele girar. Aqui vocês estão vendo o que a gente chama de engenho de braço. Engenho de braço. Haviam engenhos que usavam a força de animais, ou seja, um engenho amarrava duas mulas ou dois bois e eles giravam o mecanismo. E também haviam engenhos de roda d'água, que usavam a força de um rio para poder girar as engrenagens. Como nesse exemplo aqui, em que você utiliza roda d'água para poder mover e produzir o caldo de açúcar. Então, você extrai esse caldo, né? E uma vez com esse caldo extraído, ele tem, para extrair o açúcar desse caldo de cana, você tem que ferver o caldo de cana. Então, você tem a colheita, e aí você tem que ficar ali naquela máquina, girando passando os caniços para sair o caldo, e você ainda vai ter que ferver todo o caldo. Na fervura do caldo, você vai ainda purgar. O que é isso? Quando o caldo ferve, ele vai soltar uma espuma. Essa espuma tem que ser retirada porque ela é cheia de impurezas, de sujeira, de pedacinhos de cana. Então você tem que tirar aquilo. Uma vez feito isso, você vai colocar em vasos e esses vasos, nele vai ocorrer a cristalização do açúcar. Então na parte de baixo, você vai ter rapadura e açúcar mascavo. E na parte de cima, você vai ter açúcar cristal branco. Então, cada um desses produtos vai ter um valor diferente. Eles vão ser separados, cortados, embalados e levados para o porto, onde vão ser enviados para a Europa. Então, todo esse processo demorava meses, meses. Da colheita até a entrega na Europa, demorava-se meses. Porém, o açúcar era tão valioso, mas tão valioso, que valia a pena os portugueses fazerem o processo. E era muito lucrativo porque, afinal de contas, eles utilizavam escravizados. O escravizado ele não recebe salário, ele não recebe pagamento. Temos registros muito terríveis de que nem comida os escravizados recebiam. Era tão lucrativo produzir cana-de-açúcar que valia a pena não dar comida, porque eles poderiam comprar novos escravos e era muito mais barato comprar escravos do que alimentar os escravos que você tinha. É uma coisa muito terrível. Graças ao ciclo da cana, nós tivemos a formação, né, dos primeiros aglomerados humanos como colônia, né, porque tinha os aglomerados indígenas, né. Mas tem os primeiros grandes aglomerados humanos que vão ser a base para as futuras cidades do Brasil, por exemplo. Os portos, eles também vão virar esse negócio. Vão virar essa questão de onde é porto vai formar cidade. Onde eram grandes fazendas, às vezes formavam vilas, e essas vilas formavam futuramente cidades. Então, a gente tem um grande estudo sobre o assunto. Os historiadores vão se dedicar a essa relação, que a gente chama, né, de a relação entre a Casa Grande e a senzala. A senzala é o lugar onde os escravizados ficavam presos, cativos, durante a noite, normalmente, para evitar que fugissem. Então, você vai ter essa relação dual
entre os donos de açúcar, os produtores de açúcar, e seu poder, e os escravizados, trabalhadores compulsórios trazidos à força para morar ali. É lógico, haviam empregados livres, haviam pessoas livres trabalhando também, normalmente colonos que vinham de outras regiões do Brasil colonial para trabalhar na cana-de-açúcar ou vinham mesmo de Portugal para fazer isso. Independente disso, havia uma relação terrível aqui, uma relação de realeza e submissão, em que o senhor da fazenda ele era a lei, não havia polícia nesse mundo. Então qualquer coisa feita era levada a esses senhores. Eles meio que replicaram, lembra do feudalismo? Eles meio que replicaram o feudalismo nesse tipo de situação. Mesmo assim, esse vai ser a base da estrutura, da estrutura brasileira, se você parar para pensar. Você tem um cara que é rico e por isso ele é poderoso politicamente. Você tem uma pessoa que trabalha e por trabalhar ela é submissa, entendeu? Olha a sua sociedade hoje, vê o quanto isso ainda existe. É lógico que de outras formas e em outras escalas, mas olha como isso ainda está persistindo. Pessoas ricas e poderosas trabalham pouco. Pessoas que trabalham muito recebem menos ou nada. É uma situação que se replicou, um estigma que está marcado na sociedade brasileira há muito tempo. Outro detalhe importante sobre o ciclo da cana é que ele vai forçar muito a política internacional do Brasil colonial e também de Portugal. Os portugueses eles vão ter um problema. O rei de Portugal morre sem deixar filhos e Portugal é anexada à Espanha. Quando Portugal é anexada à Espanha, os holandeses que tinham patrocinado esse negócio de cana-de-açúcar chegam no rei da Espanha e falam: Ó, eu tinha um acordo aí com outro rei, agora que você é rei de Portugal, você também vai ter que honrar os acordos do antigo rei. Os espanhóis não quiseram honrar esses acordos e Holanda e Espanha entraram em guerra. Para poder resgatar essa grana, os holandeses vieram aqui para o Brasil para pegar de volta o que é o investimento deles e ficaram por um bom tempo. Foram expulsos quando Portugal retomou o seu reinado e aí ali no Nordeste você tem algumas regiões que foram colonizadas pelos holandeses. É muito interessante também essa presença holandesa no Brasil colonial. Enquanto o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do ouro aconteciam, teve o ciclo do gado. O ciclo do gado, quando a gente fala gado aqui, são inúmeros animais de criação, principalmente, né, equinos e bovinos, é o que a gente vai focar bastante por aqui. Então, começa a surgir uma necessidade desse tipo de animal e à medida que ele vai surgindo, um mundo novo vai se abrir nesse Brasil colonial, um mundo de exploradores, um mundo de oportunidades e eu gosto de citar bastante que é um mundo de liberdades. O ciclo do gado, ele permitiu o surgimento de uma sociedade um pouco mais livre, um pouco mais dinâmica do que aquela sociedade de escravizados que você vai encontrar no ciclo da cana-de-açúcar e no ciclo do ouro. Então vamos ver aí a cultura desses povos valentes, né, que são os povos que os caras que vão mexer com o gado, nossos queridos vaqueiros, tropeiros e por aí vai. Primeiro temos que falar de gado. Gado é o termo genérico para búfalo, mula, cavalo, animais de carga e tração, mas você também pode usar para outros animais. Mas aqui vamos focar, como eu disse, em cavalos, mulas, bois. Então, sempre teve boi, assim, não tinha boi nativo na América. Acho que o único boi nativo da América é o bisão. Eu não tenho certeza, que é um animal lá da América do Norte. Mas búfalo é africano. Boi é africano. Surgem na África, né? Então, esses animais são úteis para carga, para carregar carroça, para mover arados e, é lógico, para alimentação. Então, desde o começo da colonização, os portugueses traziam eles nos seus barcos. Sim, traziam em barco de madeira boi vivo.
Era bem complicado. E à medida que a colônia foi crescendo, esses animais foram sendo trazidos em maior quantidade e começou-se a tentar criar eles aqui no continente. Vamos a alguns modelos de animais que foram trazidos. O boi, o boi que os portugueses trouxeram, era um boi africano chamado zebu. É uma espécie, né, uma raça de boi chamado zebu, que tem como característica esses chifres exóticos aí que vocês estão vendo. É um boi um pouco mais magrinho, ele tem menos carne, mas porém ele é muito adaptável, ele consegue se virar bem em quase qualquer ambiente. Por isso os portugueses gostavam muito da espécie e utilizavam ela em todas as suas colônias. E é um animal que permitia bastante coisa. O boi ele é muito útil, tanto o boi quanto o búfalo. Eles são animais extremamente úteis, como já falou, pode puxar uma carroça, ele pode puxar um arado, ele pode produzir leite, que a fêmea produz leite, a fêmea produz mais filhotes, os machos produzem carne, dá para usar o couro, dá para usar os ossos, dá para usar o sangue, dá para usar os chifres. Você pode usar todo o animal. Não tem nada que se desperdice dele. Até os excrementos dele são usados para poder fazer adubo, ou seja, é um animal de 100% de aproveitamento. Então eles vão trazer o boi zebu como um dos seus principais animais. Os búfalos africanos também vão ser trazidos. O búfalo é um animal realmente dureza, porém vai se domesticar algumas espécimes de búfalos. Sua alta resistência, sua adaptabilidade e sua capacidade de nadar rendeu aos búfalos excelentes resultados no continente americano. Tanto que tem um caso super famoso, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, que é essa questão dos búfalos da ilha de Marajó. Aparentemente, os búfalos foram trazidos para lá, para a ilha de Marajó, e muitos deles desgarraram e viraram búfalos selvagens novamente. Como nenhum animal americano, nenhuma onça tem força bastante para matar um búfalo, então os bichos conseguem viver tranquilamente na ilha. E aqui estão eles, largadinhos, de boa. A ilha de Marajó tem várias regiões pantanosas e é muito adequado para o animal. A ilha de Marajó fica lá no Amazonas, na foz do Rio Amazonas. E ali eles se adaptaram ao clima, o clima é muito parecido com o clima africano, e eles adoram. Também são usados como criação de animais lá, e é o lugar famoso pelo seu excelente queijo feito com o leite das búfalas, né? A famosa mussarela de búfala, por exemplo. Então você tem aí um animal que vai ser também plenamente aproveitado e hoje ele é a base genética para inúmeras espécimes de boi que tem aqui no Brasil. Outro animal muito importante para a história brasileira são as mulas. As mulas, elas são um animal híbrido. Elas vêm da junção de uma égua, que é a fêmea do cavalo, e de um jumento. Quando esses dois animais cruzam, pode sair dois animais, um burro ou uma mula. No caso, os burros e mulas são animais estéreis, eles não podem ter filhotes, porém, eles contêm características muito únicas. Eles contêm características que são muito úteis para o trabalho na vida do campo. Eles são muito fortes, são animais extremamente fortes. Normalmente são animais um pouco mais baixos que um cavalo, mas mesmo assim você já tem hoje espécimes de mula relativamente grandes. São animais extremamente inteligentes e sociáveis. Então dá para você ter uma quantidade grande deles que vão se adaptar rapidamente ao convívio e vão ter uma vida longa e produtiva. A questão é que os animais, né, têm que ser produzidos em um ponto e deslocados para outro. O sul do Brasil, a região do Rio Grande do Sul e também o Uruguai e a Argentina vão produzir muitas mulas, muitas mesmo, e elas vão ser deslocadas daquelas regiões para outras regiões do Brasil colonial. Isso já no século XVII, século XVIII. Eu vou falar com mais detalhes
sobre esses animais quando a gente for falar sobre vaqueiros e essas coisas. Mas basicamente é um carro do Brasil. Se você quiser entender o Brasil como qual veículo, os veículos mais comuns da história brasileira, vocês estão olhando para um agora. Talvez o que ficou mais tempo como veículo na história brasileira foram as mulas. Além do motivo óbvio de ter os animais aqui para produzir, você ainda tem um outro fator que melhora, né, que cria o ciclo do gado em outros lugares do Brasil colonial. Um deles é a questão da agricultura mesmo. Como naquela época não havia um sistema de cercas, não haviam separações muito claras, e muito menos material para produzir cerco bastante. Para cercar uma fazenda inteira, por exemplo, os rebanhos de animais ou eles se misturavam ou eles acabavam entrando nas plantações causando dano, por exemplo, na cana-de-açúcar. Então, foi necessário transportar esses rebanhos para outros lugares. E quando esses rebanhos foram movidos, se encontrou lugares diferentes no Brasil para você poder criar novas cidades, novas vilas, novos aldeamentos. E isso ajudou na exploração do território brasileiro pelos europeus. Vamos citar então os lugares e as épocas mais ou menos, né? Então, ó, deixa eu pegar aqui um verdinho, fica legal. Então, olha aqui no norte, ó, a ilha de Marajó, onde os búfalos surgiram no século 17 e 18. Em toda a história do Brasil colonial tinha animais, porém, a gente tem alguns momentos mais importantes e mais cruciais que outros. No século 16 e 17, você tem aqui, ó, essa extensão aqui é o Vale do Rio São Francisco, famoso São Francisco, que tem o apelido, né, de Velho Chico, o Velho Chico. Então, no São Francisco, as extensões gramadas em volta do São Francisco foram ótimas para você poder criar gado. Sem contar que o São Francisco tem uma saída aqui para o mar. Então, você cria o gado no interior, você leva o gado para o interior à margem do rio, ou seja, o gado tem, os bois têm água, os cavalos, mulas têm água, tem plantas para eles se alimentarem nesse entorno, e à medida que você vai se aprofundando, você vai colonizando, você vai criando aldeias, vai entrando em contato com aldeias, às vezes lutando contra elas, às vezes expulsando elas, às vezes se integrando a elas, varia muito. Mais pro lado da destruição, infelizmente. Mas também você vai criar vilas, você vai criar cidades e vai se produzir gado ali. Esse gado vai retornar, vai descer o rio depois e vai ser vendido. Então essa região aí é importante. Também aqui já próximo dessas fozes, o rio Araguaia. O Araguaia, que também vai se tornar outro ponto importante mais no século 17. E no século 20, né, vamos colocar aqui o Pantanal, região do Pantanal Mato Grossense. Mato Grosso do Sul. O Pantanal Mato Grossense também vai ser um lugar que tem muita água, portanto muita matéria vegetal, portanto um excelente lugar para você criar gado. E no sul você tem os Pampas, que eu vou falar com mais detalhes daqui a pouquinho. Que agora eu vou localizar vocês nesses principais pontos que é ligado ao Brasil colonial, que é o ponto do Nordeste e o ponto do Sul do Brasil. Então, no Vale do São Francisco, ficou muito mais fácil você utilizar ele para poder dispersar populações. E lembrando, é uma atividade econômica muito lucrativa. Até hoje, você vender um boi vivo para abate, para criação, ele rende bastante. Ele rende bastante. Então, as pessoas que têm gado, elas têm um potencial de lucro, uma grana muito boa. E outro detalhe interessante é a questão de como a escravidão, o processo de escravização se comporta nesse tipo de situação.
Você vai precisar entrar no interior do Brasil com gado. Você não vai poder ir sozinho. Você vai ter que levar gente. E nem não tem tanta gente disponível a não ser os escravizados. Então, se você for para o interior, você vai ter que dar um cavalo, uma mula, para o seu escravizado. Ele vai poder ficar amarrado? Ele vai poder ficar numa senzala? Nem você tem casa quando você é um vaqueiro. Você vai dormir ao céu aberto. Então, muitos escravizados acabavam se tornando, na verdade, pessoas livres ao trabalharem com gado, ao serem pessoas que trabalhavam na criação de animais. Então surge uma sociedade mais solta, não é exatamente também um paraíso, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é uma sociedade que colocava-se muito mais liberta das amarras da escravização do que outras que existiam no Brasil colonial, como é o caso do, do pessoal da própria cana-de-açúcar e o pessoal do ciclo do ouro. Vamos falar do Nordeste, que o Nordeste tem uma cultura disso. Quem cria vaca é vaqueiro. E o vaqueiro nordestino talvez seja um dos exemplos de cultura brasileira mais icônicos que a gente tem. E existe até hoje. Até hoje você vai ter a oportunidade. Devem ser bem mais raros do que antes, mas até hoje existem pessoas lá no Nordeste que tocam gado com o modo tradicional, usando às vezes até mesmo essa incrível armadura de couro de boi chamada gibão. Eles, normalmente no Nordeste, eles simplesmente chamam a armadura de couro. Também é uma coisa muito icônica o vaqueiro nordestino se embrenhar na caatinga, que é a caatinga, a mata branca, né? Tradução. Na caatinga, atrás dos gados, atrás desses animais, no meio de um ambiente super fechado, super cheio de galhos e tudo mais. Ou seja, é um cavaleiro extremamente experiente. Para alguns historiadores, o vaqueiro nordestino simboliza mais o povo medieval do que um colono dos tempos modernos, porque ele carrega até o ideário, a religião e todo o pensamento de um trabalhador rural praticamente medieval. E existe ainda hoje, tanto que você tem até uma grande festa, né, no Nordeste chamado Dia do Vaqueiro, que é homenagem a esse pessoal. E o que eles produzem? Eles produzem basicamente comida e couro. No caso, um dos alimentos nordestinos mais famosos é a carne seca ou carne de sol. Nos tempos coloniais, não havia geladeira, então você tinha que guardar a carne e o leite de outras maneiras. A maneira mais simples era pegar a carne, cortar ela, jogar sal nela, jogar bastante sal nela e pendurar ela, assim, deixar ela penduradinha assim, para que o sol secasse a carne. E assim evitando contaminações. E essa é a famosa carne de sol, que é uma delícia. É uma delícia. Então, você tem esse tipo de alimento. Esse é um dos alimentos, das proteínas básicas que você vai encontrar no Brasil colonial, que é a carne de sol. Já no extremo sul do Brasil, você tem os Pampas Gaúchos, que é uma enorme extensão alguns lugares é pantanosa, alguns lugares é bem retinha, em alguns lugares tem umas colinas. Normalmente tem umas colinas nos Pampas. E essas regiões elas se estendem até a Argentina. Elas saem daqui do Rio Grande do Sul e vão até a Argentina. Então essas regiões, todas elas, são ótimas para criar gado. E ali é mais para o século XVIII e para o século XIX que você vai ter grandes criações de boi, de gado bovino, de cavalos, de gado equino e também você vai ter mulas. Você vai ter os muares. Isso é um pampa. É uma extensão grande, boa para você visualizar seus animais e uma dificuldade terrível para você colocar uma cerca, porque você nunca vai saber exatamente onde começa o seu terreno e onde começa o terreno do seu vizinho. Então,
as populações na Argentina, no Uruguai e no Brasil tiveram uma ideia diferente de como criar o gado. Todos os animais acabavam se misturando, então se marcava o gado com ferro. Pegava um ferro, fazia um símbolo nesse ferro e aquecia esse ferro e fazia uma cicatriz no gado. Então, quando você ia tocar gado, você procurava essa cicatriz e puxava os seus animais e mantinha os animais do seu vizinho longe. Graças a essa amplitude, né, de animais, você vai ter, inclusive, lógico, o ladrão de gado, cara que vai marcar o gado em cima do seu símbolo e todo um mundo de ações e de aventuras dos pampas. Enquanto lá no Nordeste você chama a pessoa que lida com o gado de vaqueiro, no Sul você chama ele de gaúcho. Gaúcho. Tanto que a palavra gaúcho ela acaba virando quase sinônimo de rio-grandense, né, que é o pessoal do Rio Grande do Sul. Porém, a palavra gaúcho ela também se encaixa no Uruguai e na Argentina. Esse pessoal, eles não estavam tão voltados para o consumo interno como o pessoal do ciclo do gado nordestino. Tinha muito mais a ver com o próprio crescimento do Nordeste do que com a exportação. Aqui não. Aqui nos Pampas Gaúchos você vai ter o perfil para a exportação de produtos. Tá? Vou colocar aqui. A exportação de produtos, principalmente couro e carne seca. É porque ali pertinho do Rio Grande do Sul, ficava Cisplatina. Cisplatina era o nome que você dava para o Uruguai. E ali na foz do Rio da Prata, que fica na fronteira entre a Cisplatina e a Argentina, ficava a saída dos navios espanhóis que vinham abastecidos de ouro e prata para a Espanha. Então, ali era um lugar de reabastecimento. Era muito lucrativo vender carne seca, por exemplo, para esses navios, porque ali você teria um mercado constante, um fluxo constante de barcos. Esses barcos precisam de alimento para cruzar o mar. Então você podia produzir alimento ali baratinho e nos grandes gramados e deixar esse alimento para a venda. O couro também, né? Ou seja, os caras podiam estar muito interessados no ouro e na prata, mas por que não levar couro, que era basicamente uma das matérias-primas principais para poder fazer roupa? E aí vem a grande questão também. Esses barcos contrariavam aquele tal pacto colonial, porque a colônia só podia vender coisas para a sua metrópole. Ou seja, quem era rio-grandense e das colônias do sul só poderia vender coisas para os portugueses, não para os espanhóis. Então ficava aquela coisa já meio tensa ali. Era quase um tráfico, entendeu? Era quase ilegal. Era praticamente ilegal, na verdade. Tanto que os rio-grandenses vão andar muito sob sua própria agenda, fazendo só suas próprias coisas e, de certo modo, ignorando o resto do Brasil colonial. Tanto que quando o Brasil virou um império, teve uma tentativa dos rio-grandenses em formar sua própria república. O gaúcho, né, a figura do vaqueiro gaúcho, ela também pouco mudou nos últimos séculos. O pessoal do Rio Grande do Sul tem um enorme orgulho por sua cultura vaqueira. Então você tem o vaqueiro gaúcho, ele é uma fusão de várias coisas. Ele é uma fusão de vários técnicas indígenas de lida naquela região, como roupas, essas coisas, espanhóis. Os espanhóis também ficaram um tempo no Rio Grande do Sul, e também coisas de portugueses e outros povos europeus que foram para lá, como é o caso de povos como, por exemplo, alemães no século XIX. Então, o povo do Sul, eles têm uma mistureba muito doida e formaram uma cultura muito própria. Eu vou deixar um documentário que vai mostrar bastante sobre cultura gaúcha para vocês, junto com isso aqui, tá bom? Agora vamos para o próximo. E é assim que é. Perceberam a diferença? A carne seca nordestina, ela é preparada aberta. A carne de charque ou charqueado,
é a carne seca do sul. Ela já era preparada num formato uniformizado, num formato padrão para ser carregada em navio. Ou seja, era comida tipo exportação, entendeu? Ou seja, eles são pioneiros aí em algumas coisas. E como eu disse já anteriormente, o pessoal do Sul vai rodar sua própria agenda e até o século XIX eles não vão receber muita coisa da metrópole portuguesa. E isso vai os incentivar muito a serem independentes. Tanto que até hoje o pessoal do Rio Grande do Sul flerta com a independência. E tudo isso misturado, gera uma cultura brasileira também. Eu vou colocar aqui basicamente, né? Vou colocar o exemplo próximo da gente, que a gente pode chamar de cultura caipira. Porém, existem outros nomes em outros lugares. Vamos usar aqui a de São Paulo e Minas Gerais como exemplo, mas em outros lugares também. A própria cultura gaúcha é um exemplo de uma cultura assim. Você vai ter a cultura caiçara, por exemplo, que é a cultura dos povos do litoral. Ou seja, pessoas que são colonas vão parar de se chamar de colonos portugueses. Eles vão começar a se chamar de brasileiros mesmo. Vão começar a se identificar com aquele terreno. A gente está falando já de passa 200 anos de colonização portuguesa e é lógico que as pessoas que nasceram aqui, elas não vão se chamar portuguesas. Elas vão falar que são paulistas, mineiras, paraibanas, rio-grandenses e por aí vai. Então, você vai ter uma cultura própria. Aqui no Sudeste brasileiro, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, o nome dessa cultura é cultura caipira. Então vamos falar rapidamente aqui sobre a cultura caipira. Ela é uma grande adaptação de várias culturas europeias, indígenas e de africanos. Então você vai encontrar, por exemplo, no interior de São Paulo, a ideia de uma habitação que mistura características arquitetônicas de formato dos portugueses, porém você tem materiais de construção vindo dos indígenas. Por exemplo, casas de barro com pedaços de bambu ou de material vegetal trançado nelas, a famosa casinha de pau a pique, ou telhados de palha, entendeu? Porém, você também vai ter características portuguesas, como a introdução das telhas. Telhas são uma coisa que não existia na América até a chegada dos europeus. O uso do tijolo de barro cozido, que vão surgir as primeiras olarias, o que era muito complicado porque, devido ao pacto colonial, era proibido ter fábricas aqui. Então, fazer uma casa de tijolo no Brasil colonial era quase ilegal. As casas tinham que ser de madeira, tinham que ser de barro, porque não havia como fazer um tijolo. Então você vai ter essas culturas se misturando. Um exemplo muito interessante também está na linguagem. Se vocês ouvirem as pessoas que ainda têm a cultura caipira, você percebe na linguagem delas isso. Por exemplo, coisa muito famosa na linguagem indígena é que você não tem o NH na linguagem indígena. Pelo menos na linguagem dos indígenas aqui do Sudeste. Você não tem o NH. Então, a palavra mulher vira mulher. Já devem ter ouvido isso, né? Ah, mulher. O caipira, ele não usa o NH. E de onde vem isso? Vem da herança indígena do caipira. Pegaram? O caipira usa chapéu de palha. O chapéu de palha é uma invenção europeia. Ele usa ferramenta de metal, que é uma invenção europeia. Mas ele produz o cuscuz, que é uma invenção africana. Ele faz o quiabo, que é uma planta trazida da África. Ou seja, ele é uma mistura de várias etnias, de vários povos, para formar um brasileiro. E isso é uma coisa que a gente vive falando na cultura brasileira. Que a cultura brasileira é mista. Às vezes através da violência, às vezes através da opressão, mas isso é inegável. Muitos brasileiros são mestiços de inúmeros povos que viveram e que vivem ainda hoje aqui nesse território. Esse aqui é um exemplo interessante também de habitação. Essa foto é recente, eu tirei ela há poucos anos atrás
e ela mostra uma casinha no modelo colonial que fica ali do lado da casa da minha tia, que mora na fazenda, mora numa fazendinha. Minha tia mora numa fazendinha há muitos anos e tem dessas casinhas espalhadas em toda a região. Ou elas são feitas de madeira, ou com essa aí, né, com esse design mais, abre aspas, moderno, feitas de tijolos de barro cozido e telhas. E são bem antigas, principalmente porque elas são constantemente reaproveitadas. Essa casa aí, como vocês podem ver, parece estar num estado meio ruinzinho. Pra você ter uma ideia, até boi acaba entrando nela para usar de abrigo. É legal que eu tirei a foto num dia de chuva e mesmo assim tinha um pouquinho de sol, ficou um efeito bacaninha. E atualmente essa casa é habitada por pessoas. Eles simplesmente reformaram. Percebam, uma casa que até boi passou dentro. Depois de pouca reforma, ela acaba se tornando plenamente habitável, devido à resistência dos materiais. Para você ter uma ideia, as paredes desse tipo de casa são super grossas para poder aguentar a resistência do telhado de madeira e de telhas de barro cozido, e também para melhorar a temperatura, porque se ela for bem, as paredes forem bem grossas, dá para evitar um pouco o calor excessivo. E normalmente não se colocavam janelas muito grandes em casas coloniais, para evitar invasores e para evitar que as pessoas fugissem de dentro, que é outra coisa muito louca que acontecia naquela época. O pessoal prendia as esposas dentro das casas, as esposas europeias, né? Quando vinha uma mulher europeia, normalmente elas ficavam meio que cativas dentro das suas próprias casas. Era terrível. Então, mas nesse modelo aí, essa casa aí não teve esse tipo de coisa, felizmente. Então, é um modelo, mas o modelo arquitetônico vai se manter e até hoje esse modelo se mantém lá no interior de São Paulo. Outra coisa interessante desses colonos, né, que aqui a gente está fugindo bem daquele modelo econômico de plantações em larga escala. Não, a gente está fugindo disso agora. A cultura caipira, ela tem outra conotação. Ela é uma conotação de sobrevivência. Nela você vê claramente que as pessoas elas estão morando na colônia para poder para poder existir. Elas tipo, elas não têm ambições de retornar para a Europa. O colono caipira, ele é neto de alguém que veio da Europa. Ele não tem essa ideia de eu vou voltar para Portugal. Ele não acha que Portugal é o lar dele. O lar dele é aqui. Então ele vai construir a vida dele aqui. E ele vai tentar sobreviver. Para sobreviver, ele precisa se alimentar. Então você vai ter um surgimento de uma culinária específica para esses povos. Primeira coisa é a influência indígena. Os indígenas conheciam as plantas da região e como cultivá-las, então eles vão ser a primeira referência. Por muito tempo, o trigo foi raríssimo no Brasil. Fazer um pão no Brasil colonial era um desafio, porque a farinha de trigo tinha que chegar lá da Europa. É muito longe, né? Muito longe. Então, a mandioca e a farinha feita de mandioca serão os principais alimentos dos povos brasileiros, né, dos povos europeus que vieram morar no Brasil. Porém, todas as outras plantas também vão ser valorizadas. Temos muitas plantas exclusivas do Brasil, mas também vão ser trazidas plantas para cá, plantas que são de outros lugares da América, como o tomate, por exemplo, ou plantas que até hoje a gente tem dúvidas sobre a origem, como o milho. Mas também você vai trazer plantas europeias. Você vai trazer plantas como com muita dificuldade, demorou para poder vingar no Brasil a criação de maçã, por exemplo. Mas você vai ter basicamente, prioritariamente, plantações de plantas nativas. Cada casinha vai ter que ter sua horta. Essa horta vai ter que produzir comida para todo mundo naquela casa. Você tem que ter do lado da sua casa o seu próprio supermercado. Até hoje, você tem lugares no interior de São Paulo e Minas Gerais, você tem pessoas que têm hortas muito grandes do ladinho da casa para suprir eles de qualquer coisa que eles precisem. Voltando ao exemplo lá da minha tia, ela tem literalmente um supermercado do lado da casa dela, porque a horta dela é impressionante. E não requer tanto espaço. A horta não é muito maior que a casa dela,
mas consegue suprir adequadamente ela. Se ela quisesse sobreviver apenas com as plantas que ela tem lá, ela duraria muito tempo só com aquilo. Então, a alimentação vai ser muito focada nas plantas nativas e vai criar pratos muito exclusivos. Um exemplo muito interessante é ligado ao ciclo do gado também, que é a questão do queijo. O queijo. O queijo que vai ter aqui misturado com fécula de mandioca, você tem pão de queijo, que é uma coisa exclusiva do Brasil, um patrimônio do Brasil. Então a alimentação vai ser muito focada aqui na subsistência, na produção para se viver, não para se produzir algo para vender para a Europa ou uma fábrica, entendeu? Vai ser tudo voltado mais para a sobrevivência do indivíduo. O sistema de trabalho também foge bem do modelo escravista dentro do mundo caipira. Você tem vários modelos de trabalho porque esses colonos, às vezes nem dinheiro eles tinham bastante para poder comprar um escravizado, comprar uma pessoa escravizada. E mesmo se conseguissem, seria muito difícil contê-lo, ele fugiria facilmente. Então, eles adotavam outros sistemas de trabalho, que são esses aí que eu coloquei do ladinho. O primeiro deles é a retribuição de trabalho, ou seja, se eu faço alguma coisa para o meu vizinho, ele fará alguma coisa em troca para mim de modo mais ou menos proporcional. Vamos supor, eu ajudo ele a levar madeira para a construção da casinha dele. Então, qualquer dia eu vou pedir para ele trazer algum objeto grande para mim também, em uma proporção igual. A outra é a retribuição em espécie, ou seja, o escambo. Eu peço uma coisa, ele me entrega algum objeto, alguma coisa que eu desejo. Por exemplo, eu vou lá e capino o terreno para ele. Faço a capina de um terreno. E ele me dá, sei lá, pão. Ou ele me dá abóboras. Ou ele me dá uma galinha. Entendeu? É a retribuição por objeto. Também podemos trocar serviços. Por exemplo, eu faço a molação, eu afio os machados para ele, enquanto ele, sei lá, produz cordas para mim. Entendeu? Ou o bom e velho trabalho coletivo, que é uma das coisas mais simples em qualquer comunidade. As pessoas vão fazer o trabalho coletivo para poder ter uma coisa em comum. Vamos supor, construir uma ponte. Tem um rio lá e o rio ele é difícil de passar, as pessoas têm dificuldade, têm correnteza. Então vamos colocar uns 4, 5 troncos de árvores sobre o rio, amarrar com cordas nas árvores próximas e fazer uma pinguela, que eu chamava pinguela. Isso é um trabalho coletivo para todo mundo. Porém, a solidariedade também existia nesse pessoal e o mutirão é muito comum. Mutirão é quando as pessoas simplesmente vão juntas fazer um serviço para outra pessoa, em benefício de outra pessoa, como a construção de uma casa ou uma colheita. É lógico, vai ter algum tipo de pagamento, mas a ideia principal é ajudar, ou seja, é ser solidário. Outra característica comum do mundo colonial como um todo é a questão da religião. A religião cristã, ela vai ser a principal religião dos povos que vão habitar aqui o território brasileiro. E ela vai ser exercida das mais variadas formas, como também você tem a adaptação do sincretismo religioso no candomblé e na umbanda, por exemplo. Você vai ter os povos escravizados usando a religião cristã como base para a construção do seu próprio culto religioso, às escondidas mesmo. Mas também você vai ter a adaptação de coisas indígenas e até as coisas europeias vão acabar se mutando quando vem para cá. Então a religião cristã ela está intrinsecamente ligada na história brasileira. Aí a questão é a questão dos católicos principalmente, porque a maior parte da história brasileira os católicos foram o principal grupo, né, religioso cristão aqui no Brasil. Porém, os evangélicos também vão acabar entrando desde o período colonial. Tem pessoas protestantes, né, o pessoal evangélico aqui no Brasil. Mas o crescimento deles é agora aqui no século XX, finalzinho do século XX e no século XXI. Agora vamos falar dele. Vamos falar do metal maldito. Vamos falar do ouro. O ciclo do ouro do Brasil
ele alia, né, várias coisas muito opostas dentro dele. Você vai ter o roubo, né, a expropriação de territórios indígenas ancestrais. E, ao mesmo tempo, você vai ter o surgimento de incríveis cidades. Você vai ter uma escravização terrível, terrível, mas também exemplos de liberdade. Você vai ter uma política extremamente fechada, mas também a primeira evidência do iluminismo na colônia brasileira. Então, o ciclo do ouro é um ponto de extremos. O metal maldito que causa a febre do ouro nos humanos, ele vai trazer os europeus para o interior da América e ao mesmo tempo ele vai mudar a história do Brasil. Para entender o ciclo do ouro, a gente tem que entender o finalzinho do primeiro grande ciclo da cana-de-açúcar, porque quando os holandeses vieram para o Brasil para resgatar aquela dívida que eu falei no começo da aula, quando eles foram embora, eles acabaram levando também a tecnologia de fazer açúcar e começam a produzir açúcar lá no Caribe, na região do Caribe e também nas Guianas. E lá eles conseguem ser mais próximos da Europa e vão controlar o mercado de açúcar europeu, fazendo que o mercado de açúcar português aqui no Brasil entre em grande decadência. E por causa disso, os portugueses necessitavam de novos meios de produção, novas maneiras de conseguir lucro na colônia. Nesse momento já tinham explorado algumas partes do território, pegado outras dos espanhóis por meio de guerras ou de acordo, e aí você já tinha uma certa ideia do que existia. O território brasileiro já era mais ou menos o que seria o território atual. E nisso eles estavam procurando ativamente, desde o começo da história brasileira, eles procuravam ouro e pedras preciosas, porque os espanhóis conseguiram isso lá com os incas, com os maias e com os astecas, mas os portugueses até aquele momento não tinham achado nenhuma pedra preciosa, nenhuma mina de ouro digna de nota. Isso até eles chegarem ali na região de Minas Gerais. Não chama Minas Gerais à toa. É porque existe uma grande variedade de pedras preciosas e metal precioso ali. Uma quantidade absurda. Quem vai conseguir isso são os bandeirantes paulistas. Os bandeirantes, eles eram grupos militares paulistas que subiam o rio Tietê e o rio Paraná em busca de indígenas para a escravização. E nessa brincadeira, eles acabaram explorando quase todo o interior brasileiro. Temos casos de bandeirantes que saíram aqui de São Paulo e foram parar lá na Guiana Francesa, lá no topo do mapa, como se diz. Então você tem uma grande quantidade de exploradores paulistas envolvidos na descoberta das Minas Gerais, as minas que têm grande variedade. Vamos a alguns exemplos. Isso que vocês estão vendo é uma opala do Brasil, ou seja, você tem não só ouro, prata e pedras preciosas, você tem pedras preciosas exclusivas do Brasil. É o caso da opala do Brasil, ou seja, opalas, rubis, safiras, esses tipos de pedras preciosas, eles têm apenas um valor comercial ligado à sua raridade e a seu uso como joia. Raramente você vai ter algum outro uso, entendeu? Existem exceções, é claro, como o rubi. O rubi ele é usado, por exemplo, em relógios caros aí. Eles utilizam o rubi para poder ajeitar lá as engrenagens, coisas assim. Mas em linhas gerais, pedras preciosas são preciosas para a joalheria. Então elas não têm outra finalidade prática. Outro exemplo interessante é o diamante. O diamante, ele por muito tempo, ele não foi amplamente utilizado como pedra preciosa, porque ele é muito duro. Da substância dos minerais, né?
ele é o mais duro dos minerais, o diamante. Ele é feito basicamente de carbono, que é um dos elementos químicos que, se bem formatado, ele se torna uma das coisas mais sólidas que existe. Então, os diamantes demorou muito tempo para os humanos conseguirem lapidar um diamante, cortar um diamante com eficiência. A partir desse momento, quando conseguiram finalmente o feito de cortar um diamante, se começou a produzir joias com eles. Hoje em dia, podemos até fazer diamantes artificiais, que são usados na indústria e até mesmo na produção de joias. Mas naquela época, já no século XVIII, o diamante já era usado também para joalheria e valia muito. Hoje o diamante ainda vale muito, apesar de muito dele ser extraído normalmente. Mas existe um lobby lá, existe um jogo de interesses para manter os diamantes com preço alto. Mas isso já não existe porque realmente há uma grande quantidade de diamante no mercado. Mas naquela época, no século XVIII, um diamante cortado, lapidado, bonitinho, ele era caríssimo. Basicamente, somente reis e rainhas podiam ter um objeto com um diamante incrustado a esse ponto. Porém, no Brasil foi encontrada a maior reserva de diamantes do mundo. E esses diamantes eram grandes, por exemplo. Tem o caso famoso de um diamante que era do tamanho de um punho, que é um dos maiores diamantes já encontrados. Naquele século foi o maior diamante encontrado. E você também tem o ouro. O minério de ouro, né? Ele normalmente é encontrado nesses depósitos assim, desse jeito, ó, incrustado na pedra. Ele está arracado à pedra, está preso à pedra, né? O ouro, ele é um elemento químico puro. Ele é um elemento que não é uma mistura de nada. Então não dá para produzir ouro. Então, você não mistura, sei lá, coloca no liquidificador amoeba e slime, né, e Nescau, mistura e sai ouro. Não é assim que funciona. O ouro é um elemento puro. Ouro é feito apenas de ouro. Então, ele tem que ser extraído da natureza para você poder usar. E a utilidade do ouro lá no século XVIII era basicamente moeda e também as joias. Porém, hoje em dia, usamos o ouro para eletrônica. No seu celularzinho aí, provavelmente tem algumas partículas de ouro que fazem ele funcionar, porque o ouro é um excelente condutor elétrico. E a extração de ouro no Brasil foi muito, muito intensa. O Brasil, naquele momento da história, era o maior produtor de ouro do mundo. Você encontrava o ouro incrustado em pedras assim, e encontrava o ouro no leito dos rios, que é o chamado ouro de aluvião. Vocês já devem ter visto em filme aquele pessoal com aquelas peneirinhas na leito do rio, girando a peneirinha com a água para ver se extraía partículas de ouro. São as famosas pepitas. Pepita em espanhol, pedra pequena. Então o Brasil, naquele momento, em Minas Gerais, era o maior produtor de ouro do mundo. Quando a notícia do achado, né, de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais se espalha, ocorre uma corrida do ouro. A corrida do ouro é a vontade insana dos humanos em adquirir ouro, porque basicamente você pegou em ouro, está com ele na mão, ele é seu, você está um pouco mais rico, simplesmente tirando uma pedra do chão. Então começa uma corrida do ouro, começa uma movimentação, um deslocamento populacional. As pessoas que moravam no litoral brasileiro começam a se deslocar para o interior da colônia, para Minas Gerais, para cavucar terreno e achar ouro, e achar prata, e achar pedras preciosas. E isso muda um pouco a dinâmica do Brasil, muda um pouco como o Brasil estava se formando. O Brasil estava concentrado no litoral. A partir desse momento, ele começa a se concentrar também, por causa do ciclo do gado, no Vale do Rio São Francisco e por causa do ciclo do ouro no interior de Minas Gerais. Toda essa descoberta, incentivando a população a se deslocar, criou novos mundos de consumo e novas necessidades.
Uma das necessidades era a de transportar as pessoas, o ouro e as mercadorias até a região de Minas Gerais. Então, aquele pessoal que criava mulas e cavalos lá no sul, criava gado lá no sul, ele começa a se deslocar lá do sul do Brasil até Minas Gerais. E isso vai criar novas cidades, inclusive. Por exemplo, uma das cidades aqui do interior de São Paulo, chamada Sorocaba, é um exemplo. Ali você vai ter um entroncamento de várias ilhas que vão partir em direção a Minas Gerais. Então ali você vai ter a compra e venda de mulas, mercadorias e até mesmo ouro chegando ali para ser deslocado para o litoral, para a venda, né, para ser entregue e levado para a Europa. Além de colonos, escravizados vão ser levados. Pessoas trazidas da África à força vão ser colocadas para trabalhar nas minas. E a escravidão ligada à mineração é uma escravidão extremamente brutal. Na América Espanhola, na América colonizada pelos espanhóis, você tinha também escravização de indígenas para extrair prata e ouro. E nesses lugares era horroroso. Não era diferente de Minas Gerais. Em Minas Gerais você tinha uma escravização forte, violenta, e que matava muito os escravizados. A taxa de mortalidade nas minas era alta, deslizamentos, trabalho forçado, porque é um trabalho muito árduo, quebrar pedra para extrair minério dela, e acidentes, né, vão gerar tudo isso. Então você vai ter um modelo de escravidão extremamente forte, pungente ali, que inclusive vai gerar distorções e vai gerar até casos extremos, tanto do lado da violência quanto do lado da liberdade, porque muitos negros insatisfeitos vão fugir, tanto lá no ciclo da cana, quanto no ciclo do ouro. E essas pessoas eles vão formar núcleos de resistência, né? Eles vão formar suas próprias aldeias, às vezes próximas, às vezes ocultas no interior do Brasil. Os famosos quilombos, que dia 20 agora, né? No fim dessa semana que eu estou gravando esse vídeo, é o aniversário da luta do Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, né? A famosa aldeia, né? Aldeia é praticamente uma cidade, que eram várias aldeias conectadas ali na Bahia. Elas vão ser um núcleo de resistência dos negros fugitivos, que vão ser massacrados pelos europeus. Mas o Zumbi dos Palmares vai ficar famoso como um desses símbolos, né, de resistência dos escravizados contra a opressão do modelo escravista do Brasil colonial. Muita gente, então é necessário construir muita casa. E onde tem muita casa vira cidade. Então começam a surgir cidades no interior de Minas Gerais. Essas cidades ligadas fortemente à mineração. Então, essas cidades elas vão ser diferentes do padrão do Brasil colônia. Primeiro, por causa da riqueza do ouro e pedras preciosas, permite uma qualidade bem interessante de arquitetura que até hoje é estudada. Eu vou deixar alguns videozinhos a respeito sobre isso ali. Como vocês devem estar vendo, essa postagem está com um vídeo bem longo e ainda vou deixar documentários compridos também. Eles estão bastante coisa para poder pesquisar e aprender com tudo isso aqui. Então você vai ter bastante material arquitetônico no período mineiro, da mineração. Outra coisa interessante é as relações humanas dentro do mundo da exploração, da mineração ali em Minas Gerais. Porque você tem realmente a grande questão da escravidão e da violência dela, como você também tem as resistências desses povos afrodescendentes, que a gente pode chamar de afrodescendente ou afro-americano, e também a gente tem o surgimento do iluminismo aqui na América, na América do Sul, com o pessoal lendo, né, as ideias iluministas, que é uma nova filosofia,
que já estava rolando na Europa há algum tempo. Então, mas aí a questão de iluminismo é tema para o 8º ano. Então, vamos aos exemplos de ações interessantes que ocorreram em Minas Gerais. O primeiro exemplo que eu vou colocar é a lenda do Chico Rei. Há registros de que um indivíduo que ficou conhecido como Chico Rei, ele provavelmente era um príncipe lá na África. Ele era um líder tribal lá na África. E quando foi trazido ao Brasil, ele continuou sendo um líder. E vai ter, a lenda é muito famosa, de que ele e seus homens traficavam ouro, conseguiam roubar o ouro que estavam explorando e assim comprar a liberdade dos indivíduos. Diz a lenda que eles escondiam o ouro, o pó de ouro, nos cabelos, e quando iam lavar esses cabelos nas pias de batismo da igreja, extraíam ali o pó de ouro, escondiam e compravam a alforria. A alforria era o documento que liberava um escravizado da escravidão. E assim ele libertou a si mesmo e vários de seus homens e criou inclusive aldeamentos. Então o Chico Rei é uma das grandes lendas, um libertador de escravizados já naquele tempo. Outro exemplo que caiu na boca do povo, que virou símbolo de cultura popular brasileira, é a Chica da Silva, que virou filme, virou série, virou novela. Chica da Silva foi uma mulher que viveu também no século XVIII ali na região de Minas Gerais. Era nascida escrava, né? Nascida escrava, ela se apaixonou por um ouvidor, por um fiscal da coroa portuguesa, e os dois tiveram um tórrido romance. E ele alforriou ela, ele a libertou com a liberdade e ainda sendo a amaziada, né, a amante de um grande e rico ouvidor da coroa portuguesa. Chica da Silva viveu uma vida de luxo e ostentação, mesmo sendo negra e ex-escrava. Isso chamou bastante atenção naquela época. Um exemplo bem interessante é que a Chica, ela nunca viu o mar, não tinha visto o mar, né? Ela é escravizada, mas ela é filha de escravizados, né? Ela nasceu aqui no Brasil, então ela não veio num navio negreiro. E aí ela pediu um barco, um barco. Então foi construído um açude, o esposo dela, né, o amante dela, construiu um açude, colocou um barco lá e ela brincava de barco. Ou seja, ela andava com um séquito de mulheres livres que ela mesma alforriou, cheias de joias, era a mulher mais bem vestida da colônia, entendeu? Então ela vivia num clima de luxo e tal. Quando o esposo dela retornou para Portugal, o amante dela, porque o homem era casado em Portugal, o homem era casado em Portugal, tá? Ela Há grandes dúvidas sobre como ela terminou. Alguns colocam que ela foi morar num mosteiro, alguns falam que ela casou de novo e teve uma vida tranquila. Temos registros genéticos de pessoas que são descendentes dela, temos o túmulo dela, inclusive. Então, ainda há muitas dúvidas. É uma mulher poderosa, lendária e misteriosa do Brasil colonial. Outra pessoa famosa é Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. O homem era um mestiço, né? Ele era filho de provavelmente uma negra com um arquiteto ou mestre de ofícios, como chamavam na época, português. E ele vai ser treinado, é, ele vai estudar, ele vai se tornar um excelente escultor. E as obras do Aleijadinho ficaram famosíssimas pelo seu estilo, que é muito característico, muito exclusivo e de uma beleza impressionante. Eu vou ver se eu deixo também um documentário rapidinho sobre as obras dele, para vocês analisarem e verem que coisa impressionante que é. E tudo isso graças ao poder do ouro, né? Porque os donos de terras de Minas Gerais, eles meio que ostentavam, né, quem era o mais poderoso, disputavam, né, as regiões. E uma das maneiras de disputar é quem tinha a igreja mais bonita.
e então convocavam mestres como o Aleijadinho para produzir obras de arte impressionantes para colocar na sua igreja. Portugal não vai ficar quietinha vendo a sua colônia enriquecer. Eles vão aumentar o controle drasticamente e os impostos para a região das Minas Gerais. E também começaram a repensar na capital do Brasil, porque afinal de contas precisavam de uma cidade que ficasse bem próxima às regiões de Minas Gerais com ligação com o mar, porque Minas Gerais não tinha ligação com o mar, nenhum rio se conectava. O São Francisco passa em Minas Gerais, mas o caminho era muito longo. Precisavam de um novo modelo. Então construíram a famosa Estrada Real, que ligava a região de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, lugar já conhecido ali dos portugueses, né, que era utilizado pelos portugueses já há alguns anos para ajudar lá no início do período colonial na demarcação das terras, e também já tinha sido inclusive atacado por piratas, mas que seria um bom ponto para iniciar a nova capital do Brasil colônia, um ponto onde o ouro chegaria e seria levado para Portugal. Outra coisa importante é a padronização do ouro. Tinha que se cobrar impostos pelo ouro. Aí vem de novo aquilo que eu falei lá no começo da aula do quinto, o quinto dos infernos. Então, para poder controlar o ouro, ele deveria ser derretido, ele não poderia vir em pepitas, deveria ser derretido e transformado em lingotes. Isso que vocês estão vendo é um lingote de ouro. Tá esquisitinho, né? Porque ele parece amassado e tipo, ele devia ser retangular, mas não, ele tá todo pegado, parece que alguém andou arrancando pedacinhos dele. E é assim mesmo, o pessoal vai roubando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Mas basicamente o lingote de ouro era a unidade que você usava para poder mover o ouro de um lugar para o outro. É que esse lingote provavelmente não ficou parado, ele acabou sendo pego ou roubado algumas vezes antes de parar de novo num museu. Então, roubar o ouro do governo português era uma coisa que se tentava de tudo quanto era jeito. Vou lhes dar um exemplo. Isso que vocês estão vendo é uma das coisas mais interessantes do tráfico de ouro de Minas Gerais. Isso, senhores e senhoritas, é um santo do pau oco. Eu ouviram falar da expressão que uma pessoa falsa é um santo do pau oco? É isso aqui. No caso, essa imagem de santo, ela possui um compartimento secreto. Deixa eu colocar aqui. Qual cor pega bem? Acho que o verde. Um compartimento secreto para guardar ouro, para que os fiscais da coroa portuguesa não pegassem o ouro. Quem iria desconfiar de um santo? Quem iria desconfiar de um santo, de uma imagem de santo, que ela está abarrotada de ouro? Quem ia fiscalizar isso? Então, o tráfico de ouro vai variar bastante. O pessoal vai colocar no meio da comida, o pessoal vai esconder no cabelo, o pessoal vai colocar dentro do santo. O tráfico de ouro vai comer solto no Brasil colonial. Então, a capital, né, do Brasil se desloca para essa região, para a região do Rio de Janeiro. Era uma região extremamente erma, tinha só uma vilazinha e vários. Hoje você vê a região metropolitana do Rio de Janeiro, ela é gigantesca, é uma das maiores cidades do Brasil, mas ela era uma vilazinha de pescadores que já fora que tem um porto, né, uma baía segura para poder navegar, um ponto de reabastecimento e basicamente era isso. Mas de repente ela vai ter que se readaptar. Então, no início do século XVIII, ela não era coisa gigantesca, era simplesmente uma vila tranquila com um porto. Mas aí, com a chegada do ouro, né, a coisa muda de figura. Ela se torna algo gigantesco. Barcos vindo atrás do ouro para recolher o ouro, o famoso imposto, né, dos portugueses, barcos da coroa portuguesa vêm agora aos montes e a cidade ganha um grande reavivamento. Ela tem que virar uma cidade extremamente bem construída. Então surgem novas estruturas, como casas,
sede de governo e até mesmo um aqueduto. Esse aqueduto, inclusive, ainda existe, ele está lá. E hoje passa um bondinho em cima dele. Ou seja, o ouro ele trouxe uma nova urbanização não só para Minas Gerais, mas para o Brasil todo. E é isso, minhas crianças. Esse vídeo ficou realmente mais comprido que a média, mas tá tudo aí. Então, vai ter uma perguntinha, né? É a última perguntinha da matéria desse ano, né? Porque a partir do mês de dezembro vamos focar bastante aí no pessoal das recuperações, tá bom? É lógico que vocês têm toda a liberdade para poder revisar e continuar perguntando coisas até o fim do ano, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu deixei uma mensagenzinha no final desse vídeo, tá bom? Então vamos a ela. Já é a quarta, quinta tentativa minha de tentar gravar esse finalzinho aqui. Sempre dá uma emocionada, então não liguem se der umas travadinhas, tá bom? Primeira coisa é agradecer, né, a todos os estudantes que nesses tempos difíceis têm se esforçado a fazer as atividades, a buscar conhecimento, independente se tem alguém cobrando ou qualquer outra coisa do gênero. Esse é o seu papel e vocês que estão tentando, estão desempenhando ele muito bem. Daqui a alguns meses, né, tipo o pessoal do terceiro, por exemplo, vai estar tendo que fazer isso por conta própria, ou vai ter que se embrenhar no mundo do trabalho para poder se sustentar. E o pessoal do nono ano vai estar vivendo o ensino médio, o que é uma experiência nova, que já é nova normalmente, vai ser duplamente nova nesses tempos tão difíceis. Então, queria agradecer a todos vocês pelo excelente empenho e por terem tentado, que é o mais importante. Outra coisa que tem que ser dita é pedir desculpas, né, a todos os estudantes pelas condições de trabalho, né? Foi tudo muito de repente. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente foi se adaptando. Os professores, eles tentam fazer o seu melhor. Todos nós do Maria Isabel, a gente está todo dia trabalhando muito para tentar trazer educação para vocês. Mas às vezes fica difícil, um contato que se perde, uma mensagem que não chega. Então, qualquer problema ou coisa que acabei causando por causa desses problemas técnicos, né? Desde já eu peço desculpas e informem, né, a secretaria, a escola ou a mim para a gente dar uma olhada e checar, tá bom? Então é sempre importante isso. É uma situação nova para todo mundo e a gente tem que se adaptar. Então fiquem com isso na cabeça também, tá bom? Eu espero que as aulas tenham ajudado, né, nesses meses que passaram, a também passar o tempo, né? Porque é um momento difícil e todo mundo precisa, às vezes, desconectar. Espero que as aulas tenham feito a gente lembrar dos tempos de sala de aula e que elas retornem um dia, assim, principalmente para os nonos anos que vão para os primeiros e vocês para os terceiros, que espero que ano que vem estejam numa cadeira de faculdade. E eu acho que é isso, né? Eu quero de novo agradecer aos sextos, os sétimos, os oitavos, os nonos, os primeiros, os segundos e os terceiros anos da Escola Maria Isabel pelas aulas, pela sua companhia nesse ano, que foi muito importante. Eu fico muito feliz de ser seu professor. Então, eu coloco como encerrado os conteúdos das aulas de história do Maria Isabel Neves Bastos. A partir de agora, né, até o fim do ano, eu vou me dedicar ao pessoal de recuperação. Então vai ter a atividade aqui desse vídeo e também vai ter uma pesquisinha de opinião que eu devo colocar. Ainda não sei se eu coloco agora ou mais tarde. Vamos ver. E aí vocês fazem isso aqui vale nota, pesquisinha não vai valer não. E aí peço, por favor, que vocês procurem, se vocês puderem, procurar chamar os estudantes que ainda não têm acesso ao Google Classroom para eles se ajeitarem, ainda dá tempo de acertar todos os conteúdos de história, porque a recuperação é simples e o conteúdo do quarto não é tanta coisa assim. Então dá tempo de montar tudo. Mas para o restante de vocês que concluírem essa atividade,
já está tudo certinho comigo. Se tiverem outras coisas atrasadas, é um bom momento para correr atrás, né? E se preparar, porque ano que vem a gente vai ter muita coisa para fazer, independente se vocês estão no Maria Isabel ou não. Então, eu me despeço aqui. Bom, última vez do ano, né? Então, cuidado ao sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel e até mais.